Olá! Uma doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Incurável, se agrava ao longo do tempo. Quase todas as vítimas são pessoas idosas. Talvez por isso a doença tenha ficado erroneamente conhecida como esclerose. O Assembleia Debate de hoje fala sobre o mal de Alzheimer, um problema que traz muito sofrimento para o doente e principalmente para a família. E para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo o Dr. Norton Sayegh, que é geriatra e especialista em mal de Alzheimer. Também aqui conosco o Dr. Edson Isamu, que é neurologista da rede de hospitais São Camilo. E também a gente tem o prazer de receber ainda o Brian Latino, que é neto da Dona Maria e tem uma história linda para contar aqui para a gente daqui a pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Mas antes da gente começar o programa mesmo, a nossa discussão, o nosso debate, a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Acompanhe aí. Relógio que marca a hora ao contrário, calculadora estranha e brinquedos para lá de diferentes. Estamos numa escola para o cérebro, ou melhor, uma escola que faz ginástica cerebral. Meu aluno mais novo tem 7 anos, meu mais velho tem 89. Não tem muito disso, na verdade. As pessoas procuram supera por motivos diferentes. As crianças melhorando o desempenho na escola, os adolescentes pensando no vestibular ou no concurso público, os adultos melhorando, buscando a melhora na área profissional e a terceira idade buscando a qualidade de vida. Há 9 meses, Beth entrou na escola. O motivo? Eu senti que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente está trabalhando, a gente não para. E, de repente, a gente relaxa. E eu acho que relaxa demais. E aí eu percebi que as coisas começaram a falhar. E lógico que hoje a gente vive muito mais tempo, fica com medo, quer uma qualidade de vida melhor. Então, comecei a ler as matérias, vim, fiz uma aula, me divirto horrores, porque a gente aprende, a gente acha que a gente sabe tudo e, na verdade, a gente não sabe nada. Estão descobrindo muitas coisas muito interessantes. O que eu faço aqui, brinco com meus netos, me divirto. Então, é assim, eu acho que está me ajudando muito. As aulas são semanais, duram 2 horas e a sala está sempre cheia. São exercícios bem diferentes dos que estamos acostumados. E o propósito é este mesmo: dificultar o óbvio. É uma proposta para a gente desenvolver e estimular todas as áreas cognitivas do nosso cérebro, do raciocínio lógico, memória, habilidade linguística, assim sucessivamente. Embora ainda não haja dados oficiais, estima-se que 500 mil de brasileiros têm o mal de Alzheimer. Uma perda progressiva de neurônios de áreas cerebrais específicas responsáveis pelo pensamento, memória, linguagem. Alzheimer, ela é a demência mais conhecida, mais prevalente, mas a gente tem outros tipos de demência. Tá? Alzheimer foi porque foi o médico alemão Alois Alzheimer que descobriu essa doença através de estudos anatomopatológicos do cérebro de pacientes da época dele e acabou levando o nome em homenagem a ele. E aí ficou como doença de Alzheimer, que hoje em dia a gente sabe que faz parte do grupo de demências, que são as doenças neurológicas degenerativas, progressivas e onde a gente tem que a maioria das demências são do tipo Alzheimer. Mas nós temos outras demências também, demência frontal, demência vascular, demências de corpos de Levy. São outros tipos de demência menos frequentes que Alzheimer, mas que compõem juntamente com ela o rol dessas doenças degenerativas neurológicas. A ciência já comprovou que a prática de ginástica cerebral pode oferecer benefícios importantes para quem está na velhice. Existe o gatilho para você desenvolver essa doença. Qual é o gatilho do Alzheimer? Ainda não se sabe. Parece ser uma coisa multifatorial mesmo. Parece que tem várias coisas que podem interferir nisso. Alimentação, hábitos de vida, estímulos cognitivos, ausência ou ter o estímulo cognitivo, nível de escolaridade, atividade física. Então tem uma série de coisas que, de uma certa forma, são as mesmas regras para uma boa vida em geral, exatamente, para uma qualidade de vida em geral. Um leque de doenças, né? Não diminuir os fatores com estresse oxidativo, então tabagismo, diminuir o tabagismo, o alcoolismo também. Então são hábitos que você tem que adquirir para ter uma boa qualidade de vida que indiretamente acabam ajudando numa prevenção.
de demência? Não é bem uma prevenção, porque ainda não se tem isso, mas se você geneticamente é predisposto a evoluir com a demência, por exemplo, você tendo essa qualidade de vida preservada, talvez você consiga postergar esse gatilho. A Ana é categórica ao falar que sua geração envelheceu e largou o tricô e o crochê. Pessoas da minha faixa, que eu acho que a gente tem mais aqui a agradecer, querer fazer alguma coisa, além de que antigamente era o tricô e crochê, é vir aqui. Apenas alguns meses de tratamento e os resultados são claros. Olha a Beth me dando um banho ao dizer a hora no relógio que marca tudo ao contrário. 4h30, né? É tudo ao contrário, por isso, porque você está acostumada que você vê sempre no mesmo sentido. Então, você começa a perceber que você pode ler de outro jeito, que você pode... É isso que eu acho que te abre a cabeça, que, na verdade, é aquela história que todos os caminhos levam a Roma. A gente só conhece um. Se a gente tentar outro, a gente também chega. Se tentar mais um, também chega. Tem o mais fácil, o mais difícil, mas, na verdade, a gente chega lá. Muito bom esse papo ali, e a gente acabou não mostrando ali o relógio, mas estava marcando 4h30 mesmo, mas eu vi 6:45. Eu juro que eu vi 6:45 porque o relógio, ele marcava as horas ao contrário. Porque a gente já vai chegar nesse assunto aqui também, que não é nada de brincadeira, né? A brincadeira tem um fundo bem sério nisso daí. Vou começar pelo lado de cá aqui com o Dr. Edson. Primeiramente, doutor, a gente começou a conversar ali sobre o que é o Alzheimer. Primeiro, galera que está em casa, eu vou tirar essa palavra que eu falei, mal de Alzheimer, no início do programa. Não se fala mais essa nomenclatura. É Alzheimer. Acabou, né? Sim, Alzheimer ou demência do tipo Alzheimer. Nada de mal. Nada de mal. Nada de mal aí mais no início da palavra. Então, Verdade. vamos falar o programa inteiro como Alzheimer. Sério. O que é o Alzheimer? A demência do tipo Alzheimer é uma manifestação cerebral que envolve basicamente a perda da memória, caracterizada principalmente pela perda da memória recente. Tá. E associado geralmente a uma diminuição também das atividades que nós chamamos de atividades cognitivas, né? Que envolvem linguagem, cálculo, funções que também classificadas como funções executivas, e em outros momentos também, então, além da memória recente, funções cognitivas também com algumas alterações de comportamento, como depressão, agressividade. É fácil confundir Alzheimer com demência? Porque Alzheimer é um tipo de demência, como a doutora Ana falou ali, né? Demência, o Alzheimer é um dos tipos de demência. Tá. A demência é uma classificação geral, onde você tem vários tipos. A mais conhecida do público e também estatisticamente que a gente observa com uma frequência é a demência do tipo Alzheimer. Mas existem outras, como a doutora comentou lá, como a demência vascular, a demência de Corpus-Levy, né? E existem umas outras mais raras que também fazem parte. Então, o Alzheimer é que todo mundo coloca demência já como Alzheimer direto. Já coloca no mesmo mas cesto ali, precisaria Alzheimer. fazer uma boa seleção cuidadosa para você poder classificar a pessoa. Principalmente porque, como o Alzheimer tem um caráter de doença incurável, quando você classifica a pessoa com uma doença incurável, depois para você tirar esse estigma é muito difícil. É grave, né? Tanto para ela quanto para o meio médico. É delicado. Então, necessitaria um esclarecimento em relação às categorias de demência. Doutor Norton, deixa eu passar para o lado de cá um pouquinho. O que tem de verdades, mitos e coisas certas e erradas naquela matéria? A primeira coisa que a gente precisa corrigir ali na matéria, eu falava que era 500 mil, atinge 500 mil de brasileiros, não, é 1 milhão e tanto. 1.200.000. Maioria mulher, homem. Essa é uma questão, parece que existem mais mulheres do que homens. Porém, nós temos que considerar que na nossa população, as mulheres vivem mais do que os homens, em torno de 6 anos. Então, como o Alzheimer é uma doença idade dependente, ou seja, à medida que nós envelhecemos, nós vamos tendo maior chance de desenvolver a doença, é absolutamente previsível que as mulheres sejam em números absolutos maiores do que os homens. Então, mas parece que realmente, pelo menos na nossa vivência no consultório, que as mulheres têm uma prevalência maior desse tipo de enfermidade. Agora, é uma doença
relativamente nova aqui no Brasil ou no mundo. A Na gente está ouvindo falar realidade, muito não, dessa nós doença. temos há mais de 100 anos que o Dr. Aloysius Alzheimer descreveu essa doença numa paciente de 56 anos de idade, que era a sua paciente. Ela não é uma doença nova. O que acontece é que os médicos, há 20, 30 anos atrás, estavam muito pouco instrumentalizados para poder dar alguma resposta àqueles pacientes que vinham no consultório e falaram: doutor, estou com problema de memória. E realmente os médicos não tinham métodos diagnósticos, não tinham medicamentos específicos, não tinham conhecimento profundo dessa enfermidade, e isto era relegado ao segundo plano como uma doença ou um sintoma incurável, que mudou tremendamente hoje em dia. Nós sabemos muito a respeito da doença. Tem algumas coisas que nós não sabemos, como é a causa específica da doença de Alzheimer, nós não sabemos. Ainda não. Ainda não. Um teste que você vai lá no laboratório, tira o seu sangue e dá lá Alzheimer positivo. Não existe esse biomarcador. O que existe é a vivência do próprio médico conversando com o paciente e aplicando as ferramentas possíveis, tanto do ponto de vista de testes cognitivos, como de métodos de imagem e de exames de laboratório. Médicos experientes fazem esse diagnóstico em cerca de 90% dos casos, né? Mas para você ter experiência nesse tipo de paciente, você tem que atender muito paciente, porque a doença de Alzheimer, como disse o Dr. Edson, ela varia de paciente para paciente, de nível de escolaridade, de Nível de meio alimentação, cultural, profissão que essa pessoa exerceu. Até né? isso. Até isso. Gênio, quer dizer, o espírito dessa pessoa, se era bem-humorada, se era mal-humorada, antecedentes de depressão, enfim, tem uma gama Até antecedentes de depressão. enorme, sim. Porque, na realidade, nós sabemos que existem 3 fatores de risco absolutamente comprovados da doença de Alzheimer. Tá. O primeiro, a idade. Aos 60 anos de idade, nós temos uma chance entre 1 a 3% de termos a doença. Quando nós chegamos aos 80, isto que era 3% pula para 50%. Ui. Então, pessoas com 80 anos de idade têm 50% de chance de terem a doença de Alzheimer. O segundo fator de risco que nós sabemos é síndrome de Down. Os portadores de síndrome de Down têm um defeito em um determinado cromossomo, chamado cromossomo 21, ou trissomia do cromossomo 21, que também comprovadamente está comprometido na doença de Alzheimer de aparecimento tardio. Antigamente, os portadores de síndrome de Down morriam muito cedo, Muito cedo, verdade. porque não existia estimulação precoce, etc. e tal. Hoje em dia, eles estão envelhecendo. E aos 50 anos de idade é absurdo o número de pacientes com síndrome de Down que desenvolvem a doença de Alzheimer, porque nós sabemos que ela é caracteristicamente, geneticamente marcada. Então, olha quantas coisas já sabemos. Então, essas instituições que cuidam de portadores de síndrome de Down, que antigamente Já era só tem. criança, hoje em dia tem uma população lá de 50, 60 anos de idade de portadores que acabam desenvolvendo, infelizmente, Então esse é a tipo de idade, enfermidade. portadores de síndrome de Down. Isso. Tem mais algum outro fator que a gente sabe que fala isso daí provavelmente Não, vai... esses dois são os- absolutamente comprovados, né? Os outros são especulações, que na internet existe Tem muita muita, né? bobagem, precisa tomar muito cuidado com isso, que o cheiro de pipoca manteigada leva a Alzheimer, que a ingestão Eu de ia perguntar café isso. leva a Alzheimer, Que na pesquisa que eu diabetes fiz, leva a Alzheimer. aparecem existe essas isso. histórias. Não existe isso ainda do ponto de vista científico, né? Tomar muito cuidado com informações na internet, porque todo dia aparece alguma coisa, que tapioca previne Alzheimer, enfim, isso é tudo bobagem. Do ponto de vista prático, nós sabemos que quando a pessoa tem o primeiro sintoma de Alzheimer, Silvia, essa doença, que são pequenas lesões cerebrais, já começaram há 10, 15 anos Eu ia falar atrás. disso. Na verdade, quando detecta a gente que está em casa, vivendo com a pessoa, detecta alguma falha nisso,
já começou, já tem uma década Há isso daí. muito tempo. Então, por isso que nós buscamos aí um teste que a gente pudesse aplicar para a população para saber quem é que vai ter Alzheimer, porque vai ter Alzheimer e o que nós podemos fazer para prevenir. Que nós temos algumas armas, não é um arsenal absolutamente bélico no sentido de combater essa enfermidade, mas nós temos sim algumas orientações do ponto de vista de estilo de vida e uma série de outras orientações que podem minorar. Que eu já vou chegar nisso, a gente vai chegar nisso daí, porque, claro, esse programa aqui é um programa de informação e principalmente para que a gente possa levar em casa não só os problemas, apresentar aqui a doença, mas também soluções, né? Ou o caminho a ser seguido, que é o mais importante. Brian, você não está no grupo de risco, né? Não está no grupo de risco, tem 30 anos aí, é músico. Vamos falar também sobre o papel da música, né, Dr. Norton, nessa parte. Enfim, conta a sua história com a sua avó. História com a minha avó, ela começou... Tipo assim, eu sempre cantei com a minha avó, tocando música, desde sempre. Ela sempre gostou de cantar. Morei com ela um bom tempo da minha infância. Sempre gostou de cantar. Entendeu? Aí com 12 anos comecei a aprender o violão, a arriscar o violão um pouquinho. E eu comecei a cantar com ela. E ela veio desenvolver essa doença do Alzheimer há uns 7, 8 anos atrás. Quantos anos a sua avó está agora? Com 78. 78. Ela mora na casa dela ou mora Não, com vocês? Mora comigo e minha mãe. Com você e com a sua mãe. E aí, com 70 anos, ela começou a 69, desenvolver 70 ou anos. foi diagnosticada? Como é que foi esse processo? Não, desenvolveu assim. Tipo, minha mãe ia na casa dela e perguntava assim, ô mãe, tem alho? E ela falava, não, não tem. E minha mãe ia procurar, tinha tipo em 3, 4 lugares diferentes alho guardado. Entendeu? Começou a queimar a comida, ia fazer comida que esquecia, queimar. Começou desse jeito, entendeu? Aí ela, tipo, veio sofrer uma queda na rua e quebrou o fêmur. Aí precisou ir morar com a minha mãe. Aí pra minha mãe cuidar tudo. Aí, chegando no hospital, ela já não conseguiu mais reconhecer minha mãe. Depois dessa queda, ela já nem reconhecia mesmo. Aí o médico veio explicando, ó, ela tá com quadro de Alzheimer, isso aí. Aí que a gente veio começar a descobrir tudo. Até então era bem leigo no assunto, não tinha estudado, não sabia nada disso, entendeu? Depois que minha avó veio apresentar esse sintoma, que aí eu comecei a estudar tudo. E a música veio naturalmente. E já tinha algum caso na família parecido de alguma Não. bisavó ou tia que faleceu com Não. esse quadro de demência, pelo menos? Não que a gente saiba. Não que vocês tivessem ouvido falar. Deixa eu perguntar aqui para o doutor Edson. Esse quadro que a gente fala, assim, porque quem está do lado de cá fica tentando decifrar como é que essa doença começa. A nossa agonia é falar, deixa eu tentar identificar pontos. Falar, olha, ele falou que a avó esquecia comida no fogo. Que esquecia que tinha alho e tinha alho em todos os lugares. Tem alguma coisa que a gente que está em casa, vivendo com pessoas mais velhas, consegue identificar para falar, vamos levar ele ao médico? Eu acho que essa observação do dia a dia ela é extremamente importante. Tá. Principalmente quando esse transtorno de memória começa a interferir na atividade da vida diária da pessoa. Então, por exemplo, não lembrar de pequenas coisas que habitualmente ela precisava para cozinhar, não lembra onde estava, ou esse negócio de deixar queimar comida. Que não é muito normal. Tudo bem, uma vez ou outra você esqueceu, foi fazer alguma coisa ali, mas... De repente ela não sabe mais como usar a colher que ela fazia o feijão. Ela vai tendo dificuldade para lembrar ou manusear os objetos. Ou esqueceu que colocou sal, coloca três vezes três o sal vezes, no... Né? Então, outra coisa também, às vezes a pessoa tem dificuldade para começar a perceber a dificuldade para se vestir. Né? Às vezes não consegue mais colocar a ordem das roupas de maneira adequada. Mas isso num quadro inicial, assim, no dia a dia? Às vezes no dia a dia. Então, como o doutor falou, ela já vai apresentando isso, só que às vezes isso não é perceptível ou não é muito considerado. Mas depois, na anamnese que a gente faz com o doente, nós vamos recuperando. Para os familiares, é mais gritante quando essas dificuldades realmente chegam num ponto de chamar muita atenção. Mas pequenas coisas que às vezes parecem uma bobagem, já são sinais de que a pessoa pode estar sofrendo já um quadro demencial. Doutor Norton, essa é uma doença que eu falo de um outro jeito, eu falo que é uma doença que rouba a alma,
Porque a pessoa, ela esquece quem é ela, né? Assim, fica todo mundo do lado tentando estimular, falando, você não lembra de mim, mãe? Sou eu, sua filha. E cria uma agonia para os dois lados, eu acho. O paciente de Alzheimer sofre como a gente que está do lado sofre? Por exemplo, ela está falando que é minha filha, mas eu não sei quem é essa moça. Ele fica agoniado, ele tem esses sentimentos? Nas fases iniciais, isso é esperado. Por exemplo, vou dar exemplo que fica mais simples. Um pianista que vive disso, né, começa a ter dificuldade a uma música que ele tocava aí 10, 15, 400 vezes, uma hora ele para numa sequência e não consegue dar continuidade a isso. E isto é um sintoma. Uma curiosidade histórica, a primeira paciente do Dr. Alzheimer, que gerou todo esse diagnóstico, né? Que na realidade não foi uma homenagem ao Dr. Alzheimer, foi um reconhecimento de um outro médico chamado Kepler, que era rival de Freud na Alemanha. Isso tem uma história muito, muito bonita. Essa primeira paciente, que chamava Auguste Deter, o primeiro sintoma dela foi ciúmes infundados do marido. Ixi, mas daí a mulherada toda tem. Né? A mulherada toda tem um pouquinho de Então ela suspeita. reclamava, etc. e tal, brigava com o marido. Quando notaram um distúrbio de comportamento, que ela morava num prédio pequeno de 4 andares, e que ela morava no 4º andar, ela descia até o 2º andar, tocava a campainha e saía correndo para se esconder. Como é uma brincadeira típica de criança, e não de uma senhora de 56 anos de idade, como era o caso dela. Então, as manifestações iniciais dessa doença, eu diria que é fundamental para a população entender uma coisa, que distúrbio de comportamento não é normal em idade nenhuma. Então, muito bom a você falar pessoa que era o vovô ou a vovó, que mantinha um determinado tipo de comportamento e muda, procure ajuda. Esse é um primeiro sinal de alerta. A pessoa que, às vezes, a própria pessoa não percebe que tem esse declínio cognitivo. São colegas de trabalho que dizem, puxa vida, essa pessoa nunca errou no trabalho dela, e o chefe fala, poxa, olha que erro que você fez aqui, ou coisa parecida. Né? Pessoas que, às vezes, pegam o ônibus todo dia, descem numa determinada estação, acabam perdendo, esquecendo e até não sabendo por que estão lá. E tem uma característica muito especial, que é a repetição. Ela te conta um caso agora e daqui meia hora fala, não, você não sabe o que aconteceu, e conta o caso novamente, porque ela esqueceu o que tinha contado. Então, eu queria alertar a população de que problema de memória não é normal em idade alguma. É comum. É tão frequente que as pessoas acabam confundindo esses dois conceitos, achando que eles são sinônimos. E eles não são. Se você notar que existe um problema de memória, que ela que nunca deixou queimar a comida, deixou queimar a comida, se ela botou sal no lugar do açúcar, se ela salgou demais a comida, enfim, mudou o comportamento, leve ao médico, porque só através de vários exames que nós vamos conseguir fazer a separação, o diagnóstico diferencial, como disse bem o Dr. Edson, que é uma coisa complicada porque não existe um teste específico. Então, não se conforme. Vovó está triste, está deprimida. Ah, mas ela tem 80 anos. Nada disso, gente. Busca ajuda médica, leva para o seu médico de confiança, porque isso não é normal. E não prive o seu familiar, o seu ente querido, de uma oportunidade de um diagnóstico precoce e automaticamente com uma intervenção precoce também, que, como disse, a doença não tem cura, mas ela tem tratamento, para não deixar chegar no final trágico de uma morte indigna, com feridas pelo corpo, voltando à posição fetal, se alimentando por sonda. Isso é possível de impedir? Não em todos os casos, mas quanto mais cedo nós intervirmos, melhor
será a qualidade de vida desses portadores. E já vamos falar sobre isso também, identificar alguns sintomas também na pessoa que tem o Alzheimer, para que a gente consiga dar um pouquinho mais de qualidade de vida para elas. Eu preciso fazer um intervalo agora, intervalo não, na verdade a gente está indo ao vivo agora, né? Nós vamos ao vivo agora, aqui pertinho pra gente, aqui na Zona Sul de São Paulo, porque esse mês de setembro é o mês que marca a importância de se discutir o mal de Alzheimer e tem diversos eventos sendo realizados país afora e, claro, São Paulo também. Um deles acontece neste momento na Zona Sul de São Paulo, onde está a repórter Priscila Silvério. Priscila, bom dia. Novidades por aí? Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os convidados. Bom, aqui na primeira Jornada Paulista de Alzheimer, que é uma realização da Abras São Paulo, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui de São Paulo, já está realizando algumas palestras lá dentro, né? São palestras para profissionais da saúde e também para cuidadores e familiares. Bom, essas palestras, elas falam dos cuidados que as pessoas precisam ter com quem tem o Alzheimer, os sintomas e várias outras coisas de como cuidar, então, dessas pessoas. A gente vai falar um pouquinho agora com a Ana Cristina Bordim Poli, que é professora aposentada e que veio participar, né, dessa palestra. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é cuidar da sua mãe, né? Ela está com 84 anos e há 10 anos vocês lidam com Alzheimer? Sim, há 10 anos, quando a gente descobriu que a mamãe tinha Alzheimer. De início foi assim, muito triste, a gente não aceitava, mas temos que aceitar, né? Porque tem que cuidar. E a gente cuida. Ela tem uma cuidadora, mas nós estamos sempre juntos. Tem a minha irmã, que mora bem pertinho, e eu estou longe, mas cada mês eu estou lá em Assis e estou sempre cuidando. A mãe da Ana Cristina mora na cidade de Assis, no interior de São Paulo, e por isso a Ana Cristina vai a por mês, fica lá uns 10 dias, e ela tem uma cuidadora. Sem cuidadora não dá para ficar. Não dá porque ninguém aguenta. O desgaste é muito grande e tem a parte emocional também, que a gente não quer aceitar, mas aceita porque não tem jeito. Como foi receber essa notícia há 10 anos? Foi horrível, a gente não aceitou de início, tanto é que eu a trouxe até para São Paulo para fazer uns exames, e de início disse que não, que era uma esclerose leve, mas não, era o Alzheimer mesmo. E aí, quando você fica sabendo que realmente tem a doença, então vamos cuidar, né? Foi o que a gente fez. Como que a família reagiu a essa doença? Então, eu tenho uma irmã e um irmão. De início foi muito triste, a gente não aceitava. Mas, bom, já que tá, vamos cuidar, vamos ver o que fazer, né? E médicos, inclusive eu trazia no médico aqui em São Paulo, e de vez em quando, mas tinha que buscar e levar, porque antigamente ela vinha de ônibus, passear. Mas tranquilo, hoje ela está bem, está tranquila. E a gente aceita, porque não tem o que fazer, tem que aceitar, né? E cuidar. Cuidar bem. Como era a sua mãe antes da doença e como vocês começaram a perceber que tinha alguma coisa errada? Minha mãe era uma mulher muito ativa, minha mãe foi diretora de escola, professora. E antes da doença, o papai morreu muito jovem, com 63 anos, ela tinha 58. Ela frequentava a terceira idade, era tesoureira, fazia viagens, tudo. Dançava muito. Com a doença foi parando, né? De início ela ia, dançava um pouquinho, mas não tinha mais aquela vontade, né? Ela dirigia, né? Você me contou que ela dirigia e ela começou a se perder. Ela dirigia, andava a cidade toda, inclusive dava carona para as amigas, e ela começou a se perder. Outra coisa, passava farol vermelho, ela achava que tudo bem. Eu lembro que minha irmã falava, não saio mais com a senhora, porque eu vou morrer, né? Ela falava, não tem problema. E se perdia muito. Foi quando a gente tirou o carro, ela sentiu muito, ficou muito revoltada. E daí para frente foi piorando. Hoje, como ela reconhece a família, como que tá? Ela reconhece as pessoas mais antigas, eu, meu irmão, minha irmã, o irmão dela, a minha tia. Agora, os netos ela
embaralha todos. Ok, muito obrigada por dividir conosco essa história, viu? Bom, então, para saber outras palestras que acontecem durante todo o ano e são realizadas pela Abras São Paulo, é só entrar no Facebook deles, Abras com Z, SP. Silvia. Obrigada, Priscila, aí pelas suas informações, pela bela entrevista. Realmente uma coisa muito difícil para o cuidador, que também tem que ser cuidado, que também tem que ser lembrado, porque é nele que vai toda a reverberação dessa história, né? Enquanto o ente querido vai esquecendo de tudo, a gente vai lembrando e vivenciando isso todos os dias. É uma luta constante. Eu vou pedir para o nosso cantor, o Brian, tocar uma música que você toca para sua avó. Um trechinho dela, por favor. Umas 10 vezes por dia para ela. Umas 10 vezes por dia? Vamos ouvir mínimo. então um trechinho. Mais ou menos assim, ó. Amor perfeito existiu entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Num hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir, e o seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder se despedir. Vou aproveitar, pode continuar tocando aí de fundo, que tá gostosa essa música. Vamos por uma pausa, rápido intervalo, a gente volta já com mais Assembleia de Debate. Ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Mas nesse que o perfeito. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre Alzheimer. Aqui comigo estão o Dr. Norton Sayeg, que é geriatra. Tem também aqui conosco o Dr. Edson Isamo, que é neurologista da Rede de Hospitais São Camilo, aqui em São Paulo. E o Brian Latino, que é neto da Dona Maria, uma vítima desta doença. O Brian estava tocando violão aqui no bloco anterior. E para quem está em casa agora, que começou a assistir o programa, deve estar falando que estão falando de Alzheimer, por que tem um garoto tão novo ainda tocando o violão? Você fez um vídeo para a internet que viralizou, 40 milhões de acessos, mais do que isso, né? Foi mais. Que vídeo que era esse? Um vídeo tocando Chico Mineiro, o primeiro vídeo que eu gravei com a minha avó, e acabei postando meio por uma brincadeira para estar mostrando uma pessoa, e se tornou viral, coisa de tipo de 3 horas, assim, mais de 30 mil compartilhamentos. Sua avó que tem Alzheimer e pouco se lembra de algumas coisas. Não se lembra de nada, praticamente. E com música ela tá tendo uma... Canta de tudo. De tudo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vocês estão aí com o vídeo pronto? Vamos dar uma olhada? Vó, tá gravando. O que eu falo? Fala o que a senhora quiser, manda um abraço pra eles. Agradece pelas mensagens que todo dia a gente lê. Gente, eu agradeço pelas mensagens. Estou muito feliz. Espero que vocês gostem da nossa musiquinha, viu? Você sabe como é que é. Música. Eu amo a música. Já cantei muito, mas agora a garganta um pouquinho estragada, mas ainda dá pra... Estragado nada, mano. Viu? Fala. Beijão. Vamos cantar assim, ó. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no quarto, sobre a penteadeira mostrando que o quadro já foi um cenário de um grande amor. e hoje que
eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei que tudo entre nós, nosso amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já está grudado em nosso sonho. Que linda, senhora! O senhor também, Relógio, gente. Bibi. Não é só eu, não. Beijão pra todo mundo, aquele abraço. Ela fala aí, que coisa mais deliciosa esse vídeo com a sua avó. Um beijo grande, Dona Maria. Ela fala aí pro senhor também, muito obrigada pro senhor também. O Brian estava falando aqui pra gente, enquanto esse vídeo estava acontecendo aí com vocês, para vocês verem em casa, que a avó dele não lembra o nome dele. Não. E às vezes chama ele de tio. E não lembra também o nome da filha, da mãe do Brian, não sabe quem é, assim. Mas a letra, ela tá cantando de cima a baixo. Eu perguntei, se você tocar essa música agora, ela canta? Canta. Canta inteirinha. Canta a música inteira. Essa e várias outras músicas. Mas essa música é uma música antiga. Essa é antiga. Então ela já poderia saber, então ainda tá guardadinha ali na memória. Isso. Ela chegou a aprender música nova? Aprendeu música do Gustavo Lima, cantar. É Se eu tocar, mesmo? tipo, fui fiel do Gustavo Lima, ela vai cantar a música também junto comigo. Dr. Norton. Tem explicação isso? Tem uma comprovação pessoal, né? Na nossa clínica nós usamos a musicoterapia, que hoje em dia é uma profissão, pouca gente sabe, mas é uma faculdade de 4 anos, onde a pessoa não só aprende as técnicas musicais, mas como também como utilizar terapeuticamente a música, porque ninguém sabe por quê, mas a parte musical da memória fica preservada durante muito tempo. E com isso a gente consegue resgatar estímulos neurocognitivos, ou seja, ginástica da memória, fazendo com que a pessoa realmente melhore em várias áreas cognitivas. Que quando a gente fala em áreas cognitivas, a gente fala em linguagem, compreensão, capacidade de cálculo, orientação, memória. Quer dizer, memória não é uma coisa tão simples, não. Como né? a gente acha, né? É uma coisa complexa que envolve uma série de áreas do cérebro que nós não conhecemos com profundidade ainda. Mas eu utilizo HD de computador, né? A musicoterapia e a reabilitação cognitiva praticamente em todos os meus pacientes que têm algum declínio cognitivo ou já instalada a doença de Alzheimer. Então, o que o Brian começou intuitivamente, por carinho e amor, é realmente um tipo de tratamento? Sem dúvida nenhuma. Tem uma finalidade terapêutica nisso, que o Brian poderia até se desenvolver nessa área fazendo aí um curso de musicoterapia, estimulação cognitiva, uma vez que ele já tem uma bagagem importante. Você já parou para pensar nisso? Não, ainda não. Que a sua viralização do vídeo não é só pela sua voz super fofa e pelo seu carinho. É também um recado que você está dando ali, né? Indiretamente para a população, falando, olha, estimula. E uma vocação, né? E uma vocação, que você faz com tanto carinho, tão bem feito, né? Então, na verdade, para mim, eu teve essa repercussão toda, só que eu estranhei muito, porque para mim é tão natural isso, eu não vejo como uma obrigação, como um trabalho ou como uma profissão. Você não fez com esse pensamento, não, vou postar para ter não, acessos? Não, você só nem quis... um pouco. E viralizou. E depois ela ficou famosa e começaram a pedir vídeos atrás de vídeos atrás. E eu vou postando, eu entro ao vivo, eu falo com ela na minha página, Brian Latino, eu entro ao vivo com ela direto, o povo conversa com ela, tem gente do mundo inteiro que conversa com ela. Brian Latino. Brian Latino. Brian Latino Oficial. B-R-Y-A-N Latino. Latino, Você se preocupa por ser neto da sua avó, que tem Alzheimer, vir a perder a memória em algum momento? Você tem essa preocupação? Eu, na verdade, nunca nem parei para pensar nisso. Não? Não parei para pensar. Sua mãe tem essa preocupação? Você já falou com ela? Não, também não. Então. A gente já conversou, mas... Estou perguntando isso para você, porque para as pessoas que vivem ao lado de pessoas com Alzheimer, eu acho que é o segundo momento, né, de você falar, ixi, será que eu vou ter também? É verdade. Eu acho que o momento da preocupação, como a gente estava falando aqui, o Brian nesse momento ainda está tranquilo, tocando, lembrando todas as músicas e tal, mas por vários motivos, se a pessoa começar a ter algum prejuízo de memória,
ou por excesso de trabalho, ou por depressão, ou por alguma outra coisa, efeito de medicação, aí realmente vai haver uma preocupação grande, porque vai haver a relação direta. Puxa, minha avó teve e ficou... Será Acaba que eu já lembrando de... Depressão, ela starta o Alzheimer ou... Como é que é? Porque já é a terceira vez que os doutores falam em depressão aqui. Olha, é que a depressão, às vezes, ela dá um transtorno de memória. Tá. Necessariamente a pessoa não tem um quadro de demência, ela não tem uma síndrome demencial, mas ela tem alguma perturbação na área da atenção, na área do seu raciocínio, causada por transtornos da área das emoções. Então, a depressão é talvez uma das os transtornos mais frequentes que levam a esse tipo de transtorno de memória. E a pessoa já vai juntando e aí realmente fica preocupado. Mas a depressão, ela pode... ela não vai startar, tá, mas ela pode dar um prejuízo de memória e as coisas se confundirem um pouco. Dr. Notto, ele deve se preocupar? Eu primeiro queria fazer uma observação a respeito do que o Dr. Edson disse, que realmente nós temos pessoas que chegam ao consultório com queixa de memória e na realidade é uma depressão. Você trata a depressão e a memória é resgatada. Agora... Nossa, quanta novidade. Não sei porquê, ninguém sabe porquê, eventos trágicos como a morte de um filho, a morte do cônjuge, ou uma cirurgia... No caso do Brian, a avó dele quebrou o fêmur, né? Uma cirurgia de grande porte, agressiva. Nós não sabemos porquê. Me parece que esses grandes eventos, esses grandes impactos na vida social do indivíduo podem startar o processo demencial que iria acontecer de qualquer maneira. Só que ia acontecer um pouquinho mais para frente e parece que esses impactos abreviam o aparecimento dos primeiros sintomas. Isso é uma coisa que a gente vê muito comumente no consultório. No hospital também. No hospital também. Frequentemente também. Acontece o impacto desse grande, morte, acidente, uma cirurgia e acaba startando. Depois da anestesia geral, o meu pai passou. Será que foi a anestesia? Será que não foi o impacto da agressividade, da cirurgia, da internação na UTI, etc. Tal, que atua como efeito gatilho. Eu tinha perguntado anteriormente para o senhor se o Brian deve se preocupar. Olha, existe um teste... vir a ter apresentar Alzheimer. Nós fazemos na nossa clínica um teste do DNA, onde a gente mede, onde a gente quantifica, ou a gente identifica se a pessoa tem o risco para a doença de Alzheimer estudando o DNA na saliva. Olha só. Agora, esse teste, primeiro, se você tiver o risco, não quer dizer que você vá ter Alzheimer obrigatoriamente. Diz que você tem um risco aumentado. Tá. Se você tiver um gene de proteção, é ótimo. E se você tem um gene neutro, você tem a mesma possibilidade. Então, a gente sempre deixa a critério, né? Tem muito paciente que fala para mim, doutor, eu não quero uma espada na minha cabeça sem saber se eu vou ter, se eu não vou ter, e eu tendo o risco. Porém, se a pessoa tiver o risco, qual é o objetivo? É fazer uma mudança de estilo de vida em termos de dieta, eventualmente de medicação, de suplementos alimentares que nós sabemos que podem ajudar, o uso de neuroprotetores fitoterápicos, com o uso de estimulação cognitiva, com orientação para aprender, por exemplo, uma nova língua, um novo idioma, aprender a tocar um novo instrumento, ler, viajar, fazer um outro curso, enfim, estimular a sua mente. Tricotar e crochê, como aquela senhora falou? Olha, aprender a tricotar, sim. Agora, ficar tricotando automaticamente, né? Assistindo a novela, eu acho que não adianta nada. Não faz diferença para o cérebro. Não faz diferença nenhuma para o cérebro. Porque, veja, mudou-se muito o conceito do que eu aprendi na faculdade, acredito que o doutor Edson também, de que quando o neurônio morria, não existia mais solução para aquilo. Isso está mudando um pouquinho, porque nós sabemos que é possível nós aumentarmos o número de sinapses, o número de conexões entre os neurônios, a partir destes estímulos. Isso está mais do que comprovado, por exemplo, na síndrome de Down, que a partir da estimulação precoce, aquelas crianças que morriam pequenininhas, hoje em dia estão envelhecendo às custas do quê?
simplesmente da estimulação precoce. O senhor está me cognitiva, falando ginastica para o cérebro. Ginástica para aprender música, música, aprender uma outra língua. Ficar com o bíceps bonito, você... Exatamente. Aprender faz música, ginástica tocar do um seu instrumento, ou aprender a cantar, ou aprender um outro idioma. Ler um livro, né? Interpretar, aquele negócio de frequentar palestras. Ao invés de usar calculadora, como a gente mostrou na matéria, usar o ábaco, que é um cálculo mental. Sabe, tirar a camisola depois de aposentado é um grande conceito. Ter uma agenda cheia. Né? Projetos, palestras. Com tudo isso. Com coisas instrutivas, porque o homem no sentido geral, é um ser social que precisa estar se sentindo útil para a sociedade. E tem tantos modos, vá ser voluntário no hospital, né? Tem tanta coisa para fazer. Para continuar fazendo depois da aposentadoria, na sua igreja, né? Ofereça seus serviços, enfim. Não fique parado. Tira a camisola, toma seu banho e sai atrasada para fazer alguma coisa. Agora, deixa eu perguntar uma coisinha aqui. A gente já falou aí que existem alguns exames para fazer, para a gente detectar. A pessoa, a gente está acostumado a falar que ela morre de Alzheimer. Eu vou mudar essa frase. Ela morre com Alzheimer, não de Alzheimer. A doença Alzheimer mesmo, matar neurônios, não mata a pessoa, né? Não mata. O que faz, assim, as pessoas, para eu entender, a minha sogra teve Alzheimer, minha sogra morreu com Alzheimer. E ela morreu de infecção urinária, que tardiamente nós detectamos, quando então ela urinou e urinou com sangue. Mas ela já vinha apresentando um quadro de extrema agressividade 2, 3 semanas antes, que ninguém ligou o nome à pessoa. Ninguém falou, ela está agressiva porque a doença está evoluindo. Era isso que a gente pensava. Tem que mudar o remédio. Na verdade, ela estava com uma baita... É isso mesmo, doutor? Isso é verdade. A gente não consegue reconhecer esses sintomas? Assim, no dia a dia, essas pessoas em casa, elas não teriam a obrigação de reconhecer isso. Mas como o doutor falou, na mudança de comportamento, ela precisa ser avaliada da parte clínica, principalmente os aspectos infecciosos. Pacientes com Alzheimer já carregam uma certa idade, pacientes nessa idade têm já uma deficiência imunológica natural da idade, então é muito comum desenvolver pneumonias e infecções urinárias. Exatamente o que o senhor tinha me falado ali nos bastidores, falou então, que a primeira causa de morte é a infecção urinária e depois a pneumonia. Infecções. Infecções, é uma das causas. A população tem que ficar, os familiares que têm Alzheimer na família e os cuidadores contratados, tem que entender uma coisa, que Alzheimer, a piora é lenta, progressiva e gradual. Não existe uma piora súbita, onde a pessoa estava ótima, estava comendo bem, dormindo bem, e no outro dia está agitada, agressiva, alguma coisa. Alguma coisa está ocorrendo. E só o médico, por intermédio de exames clínicos e de laboratório, que vai poder determinar o que é. Porque o pior é que se a pessoa fica agitada e o médico desavisado prescreve um sedativo, a piora é terrível, podendo levar a pessoa à morte. Então, mudou o comportamento subitamente, procura ajuda que alguma coisa deve estar ocorrendo. Em 99% dos casos. Não se acomode dizendo, isso é da própria evolução da doença. Não é. Isso é muito importante o senhor falar, doutor, porque a gente coloca tudo como culpa da doença. Então, o senhor está falando. Gente, mais uma vez lembrando aqui, repetindo o que o doutor Norton falou. Quem tem Alzheimer, Brian, para você lembrar também, ela é uma doença regressiva, que vai progredindo, enfim, a piora dela, mas não é uma coisa repentina. Então, acordou diferente a pessoa, leva no médico. Que com certeza tem alguma coisinha aí física nela acontecendo. É uma infecção, alguma coisa está incomodando ela e ela não sabe externar. Uma simples desidratação pode justificar isso. Uma desidratação, e a gente não sabe. Por que as pessoas emagrecem tanto, doutor Norton? Quem tem Alzheimer? Por falta de orientação, porque na realidade a doença de Alzheimer pode perder. Mas aí você tem o médico para passar o estimulante de apetite, para avaliar se ela está realmente desnutrida, para fazer uma orientação nutricional. O que acontece é que existem pacientes que, pela própria doença, por exemplo, eles vagam, eles andam sem sentido o dia inteiro. Então, eles têm um gasto energético enorme.
E comem muito bem, mas será que eles comem o suficiente para aquele tipo de exercício físico que ele está fazendo? Provavelmente que não é normal. E por isso ele emagrece. Então essa coisa, como é que está comendo? Ah, comendo muito bem. Quando você vai medir, Mas a pessoa está emagrecendo. são 4, 5 colheres de sopa, de um mingau, que não está nutrindo nada. De poucos nutrientes. Então, é preciso que a gente mensure e pare para pensar, né? Porque a doença de Alzheimer não emagrece. O que emagrece é uma conta aritmética, que nós sabemos que é a diferença entre o que você ingere e do que você gasta. Está ingerindo pouco e está gastando muito. Exatamente. Então, quem tem aí... Sua avó emagreceu? Então, a gente tem que enganar ela bastante. É porque mesmo? ela não quer comer, daí, tipo assim, ela fala, eu já comi já. Só que não comeu. Não comeu. Só que não comeu. É a conversa dela. Aí passa 5 minutos, ô vó, a senhora falou que tá com fome. Acabamos de colocar comida pra você. Ah, é mesmo, filho, eu tô com fome, eu vou lá comer. Olha só. Coisa de Tem que 5, 10 minutinhos depois, tem que estar em cima. Tem que estar em cima. Você sabe quais remédios a sua avó toma? Ela toma remédios? Toma, minha mãe sabe os nomes dos remédios. Mas ela toma vários remédios ou várias vezes por dia? Não, não é tantos remédios, não, é um por dia. Para Alzheimer? Eu acho que é tipo assim, um é para dormir de vez em quando e um é para Alzheimer. Para Alzheimer, é isso mesmo, doutor? Existem medicações isso que eu ia falar, tem muitas medicações no mercado. Para tentar controlar um pouco a doença. Nós não vamos conseguir a cura da doença. Ainda não. Quando nós recomendamos medicação, nós sempre explicamos para os familiares que o objetivo maior é que pelo menos se consiga estabilizar, porque, como o doutor falou, é uma doença progressiva. Se a gente conseguir estabilizar as perdas cognitivas, as perdas comportamentais, as perdas de atividade física e tal, iria ter uma melhora de qualidade de vida por um tempo maior. Então, as medicações realmente existem algumas variedades, né? Algumas até com distribuição gratuita pelo governo, né? pelo programa de alto custo. Mas a gente também deve lembrar que as medicações não são milagrosas, elas não vão resolver rapidamente ou fazer com que a pessoa melhore de uma semana para outra. Então, nós sempre orientamos aos familiares sobre essa expectativa em relação à medicação. Mas, hoje, é um consenso médico que nós precisamos dar a medicação para tentar retardar o máximo que puder a deterioração cerebral. Eu estou com 3 minutinhos só para o programa acabar e eu estou com umas 10 perguntas aqui para o senhor, doutor Norton. Fazendo tudo direito, trocando alimentação, manter uma alimentação boa, saudável, indo ao médico sempre, detectando esses pormenores que a pessoa que tem Alzheimer ela acaba apresentando. Quanto tempo de vida uma pessoa com Alzheimer pode ter? Isso é muito relativo com as outras comorbidades que ele apresente. Mas eu tenho pacientes com 23 anos de evolução vivendo relativamente bem dentro dos conceitos. O que eu gostaria de enfatizar que está chegando no mercado, e a minha clínica faz essa pesquisa, de medicamentos revolucionários, porque há 13 anos que nós não temos nada de novo para tratar a doença de Alzheimer. E agora está vindo os chamados anticorpos monoclonais, com uma nova classe de medicamentos. O recrutamento, se você me permite dizer, que está aberto no Brasil, como em 220 centros no mundo, para quem tem pouco problema de memória, para quem tem alguma falha de memória, que nós avaliamos do chamado Alzheimer pré-clínico ou prodrômico, ou seja, ele ainda não é um demente, mas é um candidato a ter a demência em 2, 3 anos. E ele pode fazer o quê? Um tratamento baseado... Ele pode fazer um tratamento nessa droga, que é o que de mais revolucionário existe, no sentido de impedir que haja depósito dessa proteína chamada beta-amiloide no cérebro. É totalmente gratuito, né? A pessoa não gasta 1 centavo e tem toda a cobertura por 4 anos de médico, exames e medicamentos. Onde a pessoa pode procurar? Pode procurar diretamente, colocando meu nome na internet, com certeza vai aparecer o meu endereço. Dr. Norton Sayegh. Tá? Sayegh com Y e G mudo no final. E qualquer coisa, a gente também, quando esse programa subir para o YouTube, a gente coloca ali embaixo também essa indicação, que é muito importante. Tem meu site para a população, por favor, que é o alzheimermed.com.br, onde um site que foi escrito para dar orientação aos familiares, porque, na minha opinião,
O refrão que nós inventamos foi que o tratamento da doença de Alzheimer é solidariedade com informação. O nome do site de novo do senhor Alzheimer? alzheimermed.com.br. Ótimo. E eu tenho só uma contribuição para fazer. A gente está dentro de uma casa de leis e tem um vídeo que viralizou também na internet sobre Torrent Brasil, sobre Alzheimer, que é uma atriz que vai para o meio da rua e finge que está esquecida, que está perdida, que não sabe para onde ir. Ela aborda as pessoas falando, por favor, para onde eu vou, quem sou eu, enfim. As pessoas ficam sem saber o que fazer. Quando ela vira, ela mostra a identidade, que alguém chega a perguntar da identidade dela, vira atrás e está dizendo, você está numa gravação, essa é uma atriz, tarará. Dali me surgiu uma ideia, por que não ter um documento de identificação que diga que a pessoa tem Alzheimer? Isso está no meu site. A primeira coisa, Não é? feito o diagnóstico, tem que ter uma pulseirinha ou um bracelete. Pulseirinha, um bracelete. Alguma coisa com telefone, que os casos são trágicos. Boa, de doutor. pessoas que se perdem, ficam aí 4, 5 dias vagando, são confundidos E a gente não sabe como ajudar também. Com doente mental, abuso de álcool, crack ou coisa parecida, e são apenas doentes que perderam a memória. Muito obrigada pela participação de cada um. Vou pedir para você pegar o seu violão de novo aqui, que a gente vai terminar o programa ouvindo as músicas que a Dona Maria gosta de ouvir. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, pela paciência e muito obrigada a vocês todos aqui pela informação, que é sempre muito bem-vinda. Portas abertas aqui da Casa da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, gente. O programa Assembleia Debate termina por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais um tema bem interessante só para vocês. Até lá. Tchau. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi um capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fim, aonde nós passamos a noite em uma festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de tocar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois